Boa noite a todos, a paz do Senhor. Profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 23 e o 24. Amém? Joel, capítulo 2, versículo 23 e o 24, que diz assim: Então, alegrai vós, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará chuva temporal, moderadamente Ele fará descer a vós a chuva temporal e a chuva seródia no primeiro mês. Versículo 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Amém? Louvamos a Deus por mais uma oportunidade. Agradeço ao pastor da igreja e ao meu amigo, posso falar assim, pastor Cláudio, ao pastor presidente da igreja e todo o ministério. Deus ele vos abençoe, amém? Sou grato pela oportunidade. E isso é graça. Graça e favor merecido. Meus amados irmãos, contextualizando essa leitura, o livro do profeta Joel, ele é um dos menores. E a história vai nos dizer que ele foi escrito aproximadamente 835 anos antes de Cristo. Se nós prestarmos atenção, o livro do profeta, ele não fala nome de rei e nem de império. Só fala do profeta, os anciões e o sacerdote. Então, pela data em que esse livro foi escrito, diz a história, o único rei, que ainda era criança, chamado de Joás, se não me foge da mente, livro de 2 Reis, capítulo de número 11, se nós dermos uma olhada, Atalia, filha de Acabe, soube que o seu filho Acasias, se não me foge da mente, tinha sido morto, ela se revolta. E a Bíblia diz que ela agora mata toda a linhagem real, a semente da tribo de Judá, de onde Cristo ele iria vir. Mas uma mulher, esposa de um sumo sacerdote ou um sacerdote, diz a Bíblia que ela pega uma criança com aproximadamente 1 ano de idade e o esconde, Joás. E quando ele completa aproximadamente entre 6 a 7 anos de idade, diz a Bíblia que ele foi assentado no trono e foi ungido ou consagrado rei. Então, pela data, 835 anos antes de Cristo, o rei era essa criança que começa a reinar com 6 ou 7 anos de idade. Mas no ano 1406 a.C., se nós olharmos, quando o povo chega nas campinas de Moabe, em frente do Rio Jordão, em frente da terra prometida, com a cidade de Jericó, no capítulo 6 de Deuteronômio, Moisés, ele vendo que a geração que tinha saído lá do Egito morreu, porque Deus ele chamou eles de maldita. E o que acontece? Quando chega diante do rio, no capítulo 6 de Deuteronômio, ele chama o povo e diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aí ele começa a falar: as palavras que eu te digo não está longe de ti, ela está dentro do teu coração, está na tua mente. Dela tu ensinarás aos teus filhos. Sentado, deitado, andando, eles colocavam na testa, colocavam no braço. E a criança, quando completava 5 anos, os pais ensinavam em casa 6 anos, ia para a escola judaica. Mas eu não vou entrar nesse lado. E o que acontece? Quando o povo entra na terra prometida, a terra que emanava leite e mel, e o que acontece? Todo mundo, quando está, entendam, farto,
se esquece, provavelmente, de Deus. Não tem mais aquele fervor, aquele desejo ou aquela vontade. Por quê? Tem tudo. Para que ir para a igreja orar? Para que vir para a vigília? Para que se consagrar? Se eu estou farto, se Deus abriu as portas e me abençoou, para que eu vim para a vigília? E o povo, quando entra na terra prometida, lá em Deuteronômio, no capítulo 28 e 29, fala sobre bênção e maldição. E no capítulo 28, se nós dermos uma olhada, vamos observar que Moisés, ele diz que se eles obedecessem à voz de Deus, Deus iria abençoar eles. Eles iriam plantar e a terra iria dar o fruto. Eles iriam ter para emprestar e não iriam tomar emprestado. Eles iriam ser cabeça e não cauda. Onde eles colocassem as plantas dos pés, Deus ele iria abençoar. Os inimigos vinham a ele por um caminho e fugiria deles por 7. Nós iríamos ser cabeça e não cauda. Isso é, se nós obedecermos, ou se eles obedecessem. No capítulo 29, as coisas é o contrário. Lá no capítulo 28, está escrito que se eles obedecessem, eles iriam plantar, mas se eles desobedecessem, eles iriam semear e iria colher pouco. Mas o povo, quando entra na terra prometida, eles agora começam a relaxar, como diz o ditado. Não era como era no começo, o primeiro amor. Todo mundo, quando se converte, é aquele fervor, é aquele desejo, aquela sede da água da vida, de cultuar, de buscar, de crescer na graça e no conhecimento. E eles plantavam, Deus abençoava. Creio eu que quando eles plantavam, Deus ele mandava a primeira chuva, a seródia. Ou antes disso, Deus ele manda a chuva seródia e a terra ficava mole. Eles cavavam, plantavam, a semente germinava, crescia. Mas para o fruto amadurecer, tinha que vir a segunda. E cada ano que eles plantavam, porque todo agricultor ele conhece o tempo de plantar. Tanto agricultor como pescador, ele olha para o mar, ele sabe se o mar está para peixe, sim ou não. E ele sabe onde tem um cardume, do mesmo jeito é o agricultor. E eles plantavam, Deus abençoava e eles colhia. E a história diz que Deus abençoou eles de uma forma tal que chega a um certo ponto em que os celeiros dele, eles destruía e construía outros maiores, porque a bênção era grande, tremenda. Só que chega a um certo ponto em que eles agora começam não mais a cultuar a Deus porque tinha tudo em casa, estava de barriga cheia, como diz a Bíblia, estava na vaca gorda. E Deus olhando como quem diz, eu estou vendo, eu não durmo, eu não cochilo. Nós temos oportunidade, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto está perto, é tempo. Há tempo para tudo, há tempo para todo propósito. E muitos têm tempo, mas não querem. Nós vamos todo mês 2 vezes para o presídio, o Bom Pastor. E lá a gente prega o Evangelho. E 3 vezes que nós fomos lá, 3 mulheres, senhoras, dirigentes de círculo de oração. Não quis fazer a obra, não quis buscar Deus. E Deus ele revelou, mas não deram atenção. E o que acontece? Deus criou situação. Elas estavam na hora errada, no lugar errado e com gente errado. E estavam agora fazendo a obra lá dentro. Eu olhei para uma, Deus ele disse, essa aqui é líder, é dirigente de círculo de oração. Então, é tempo de a gente regaçar a manga da camisa e fazer a obra. Não há tempo mais de brincar. Jesus está às portas, mas deixa essa parte para lá. E eles plantavam todo ano e Deus abençoava. E eles destruíam os celeiros e construíam outros maiores. Só que chega um ponto em que eles agora começam a se esquecer de Deus. Não ia mais para o culto como era, não ofertava mais como era para ofertar, porque tudo naquele contexto girava em cima da agricultura. Não tinha o que a gente tem hoje. Era plantio, planta, agricultura.
o azeite, a oliveira, a romeira, a palmeira, a macieira, o trigo, o vinho. Tudo isso aí fazia parte do culto. Era um culto de manhã e um animal sacrificado. Tinha vinho, tinha o azeite e tinha o trigo. À tarde, a mesma coisa. Só que chega um ponto em que eles não estavam mais ofertando. E o que acontece? Deus, ele criou uma situação. Deus, ele sabe nos trazer de volta ao primeiro amor. Escolhido tem escolha, meu pastor? Escolhido, ele não tem escolha, não. Sempre eu digo que quando nossa carteira é assinada, não dá baixa mais, não. Chamado, quem é chamado não tem escolha. Não faz o que quer e não vai para onde quer. Temos um compromisso com o reino. E o povo, ele estava soltando a corda, como diz o ditado. E o que acontece agora? Deus, ele, como Deus, ele é Deus, aonde andou a ira, superabundou a graça. Aí Deus agora começa a trabalhar. Aí é nesse contexto que surge o profeta Joel. Primeira coisa, Deus, ele fecha o céu. Como que ele vou fechar a porta? Aí no capítulo 1 diz a Bíblia que Joel, filho de Petuel, se não me foge da mente, ele entra naquele contexto, naquele cenário, e olha, e ele chama um dos anciões, os velhos, e disse: venha cá, ou venham cá. E provavelmente eles colocam eles no meio daquele caos, e diz: qual de vocês viram isso acontecer nos dias de vossos pais? Como quem diz, faça uma retrospectiva. Pare e pense. Vocês já viram coisa semelhante? Isso naquele tempo. Isso é coisa normal? Conte aos seus filhos, e os seus filhos contem aos filhos dele. E os filhos dele contem aos filhos dele. 4 gerações, e Deus diz a Bíblia que Deus, ele visita a primeira, a segunda, a terceira e até a 4ª geração. Aí, a Bíblia fala sobre a lacusta ou a largata. A primeira, ou gafanhoto. O primeiro é o cortador. Esse aí ele já nasce dentro da lavoura. O agricultor, ele usa veneno agrotóxico, mas é praticamente trabalho perdido, não adianta. Não mata, é praga. E o fruto já não é mais como era antes. Sai o cortador, vem o migrador, de onde? Não se sabe, ele surge, ele entra. E ele começa a roer. Quem compra fruta ou verdura sabe que muitas das vezes ela vem bichada, cortada, vem com bicho. Aí, após esse vem o devorador. Aí sai devorando tudo e o agricultor, provavelmente, ele bota a mão na cabeça, não sabe o que fazer. Sai esse, agora vem o destruidor. E o destruidor, quando vem, ele sai arrasando com tudo. Quando arrasa com tudo, o agricultor, ele perde todo o seu lucro. Aí o profeta agora chega para os bêbados e disse: ébrios, despertem, chorem, não tem mais vinho. Lamentem, como a mulher noiva que está de luto. Os agricultores, ele diz, como quem diz assim: vocês estão plantando, mas é trabalho perdido. Se envergonhem, está escrito. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Isso não é nada normal, é algo sobrenatural. Porque Deus, ele quando quer tratar com o seu povo, ele usa o vento, ele usa o mar. Quando Deus quer, até jumenta dá coxo de profeta. Quando Deus quer, até vaca obedece. Vaca está na Bíblia. Quando os homens construíram uma carroça e colocaram a arca da aliança, pegaram 2 vacas com bezerro novo. E quem é do interior sabe que vaca com bezerro novo, quando você tira,
os filhos dela, ela morde e corre atrás de qualquer um. Bota para correr. E eles disseram, se elas se desviarem, é coisa do acaso. Só que acaso não existe. Coincidência é pior. Sorte também não, é Deus. Ou é Deus ou não é. E elas foram mugindo. E eles olhando e elas não se desviaram. É Deus. Corvos obedece quando Deus quer. Até o nosso adversário. O mal que estão querendo nos fazer é um bem. Pegaram José, venderam ele e disseram, vamos ver em quem vai dar a bênção. Vamos ver agora como é que vai se cumprir o sonho dele. Empurrando José para cima da bênção. A ira do homem serve para glorificar a Deus. Quando Deus quer, até o diabo, ele obedece. Se estão te perseguindo, é Deus te preparando, te dando paciência, cingindo o teu lombo, nossos lombos. Então te prepara aqui para uma finalidade de amadurecimento. Aí ele fala com os bêbados, fala com os agricultores. Eles cavavam, mas não chovia. E eles lançavam semente e não crescia. Apodrecia, não tinha chuva. E ele chega agora diante dos sacerdotes e diz, se lamentem. Se vistam de pano de saco. Joguem cinza sobre as vossas cabeças. Aí diz a Bíblia que os gafanhotos, eles arrancavam as cascas das árvores. A palmeira secou. A romeira murchou. A oliveira, a palmeira. As gramas, diz a Bíblia, que secou. Aleluia. O riacho que tinha também secou, pastores. Meus irmãos, secou. E quando seca tudo, diz a Bíblia, que o capim, o mato pega fogo. Deus, ele sabe trabalhar o que eu faço hoje. Tu não sabe, mas entenderás a depois. Diz a Bíblia que os animais, eles suspiravam. Os homens, os sacerdotes, eles estavam insensíveis. Discernimento de espírito, eles não tinham mais. O culto parou, o santuário fechou-se, não tinha animal para oferecer como sacrifício, porque Deus não aceita qualquer coisa. Lembra de Malaquias, que eles vinham com animais doentes? Deus disse, ofereça aos vossos governadores, vê se eles aceitam. Aí ele disse, eu vou pegar os excrementos dos animais e lançar no rosto de vocês. Se eu sou Senhor, cadê meu respeito? Se eu sou pai, cadê minha honra? Aí entra o período interbíblico, acabou-se. Foi desse jeito, Deus, ele... E os animais suspirando, como quem diz, clamando a Deus, tenha misericórdia. Deus, ele usa a seca em 3 passagens da Bíblia. Ageu, no capítulo 1, eles quando voltam do cativeiro, os samaritanos oferecem ajuda, eles recusaram porque eles eram um povo misto. E eles recusaram, e eles agora se levantam contra, junto com os povos. E o que acontece? Eles recuam e passa aproximadamente entre 15 a 16 anos o santuário ou o segundo templo parado. E eles agora pegam aquilo que os governadores tinham dado para reconstruir o santuário. E eles fazem o quê? Começam a construir a casa deles com o material do santuário. Aí Deus usa o profeta, aí chega diante dele e diz, ei, vocês estão certos? Está certo isso? Enquanto a casa de vocês está arrumada, um brinco, vê a casa do Senhor como é que está, subam ao monte, cortem madeira, disso eu me agrado, diz o Senhor. É por isso que vocês comem e não enchem a barriga ou o ventre. Vocês se vestem, mas não ficam agasalhados. Vocês bebem água e não matam a sede. Colocam o dinheiro no bolso, mas é mesmo que nada. Elias, ele chega, bota o dedo indicador na frente de Acabe, aquele prostituto. Viu Jezabel, aquela coisa, a mensageira do inferno, e se apaixonou, se desviou, construiu altares. Acabe. Aí Deus levanta o profeta Elias, um homem rude, chega diante dele, bota o dedo indicador e disse, Acabe, segundo a minha palavra, não vai haver nem orvalho e nem chuva. Agora,
Quase todos os cristãos querem ser profeta. Mas ele andava de joelho. Ele disse, segundo a minha palavra, perante a presença cujo o Deus eu estou. Creio eu que Deus não mandou, mas quem anda de joelho tem comunhão. E ele sabe discernir o certo do errado. Ele sabe quando é Deus que quer que ele faça e quando não é Deus. Porque o crente ele anda 24 horas ligado. Antena ligada. Pedro que se ligar na terra terá sido ligado. Mas o que desligar eu. Elias ele andava de joelho e tinha autoridade. E esse dedo de profeta é um perigo. Quando um crente ou uma irmã de oração chega diante de alguém e aponta, tenha certeza que algo vai acontecer. Vai acontecer. Aí quando ele profetiza, aí creio eu que Deus ele é meu servo, Elias. Fecha. Secou tudo. Castigo. Do mesmo jeito estava aqui. Os gafanhotos, as árvores secou, o riacho secou, a grama pegou fogo, os bêbados começam a chorar, os agricultores eles mandam eles se envergonharem. E o que acontece agora? O sacerdote ele disse, se vistam de pano de saco e lamentem como a noiva que está de luto, o noivo morreu, então faça desse jeito e se cubra, jogue cinza sobre as vossas cabeças. Aí no capítulo 2 ele disse, Joel, toca a trombeta. Alarme. E quando se tocava a trombeta, diz a Bíblia que era um alerta, porque o inimigo vinha. E era para o povo se preparar. Tinha os muros, ou muro de Jerusalém, e uma gurita ou guarita, onde o guarda ficava de atalaia, vigiando. E quando ele via ou suspeitava de um algo, diz a Bíblia que ele tocava a trombeta e o povo cá se preparava. Inimigo à vista, vem guerra. Só que não era inimigo, era Deus que estava declarando guerra contra o seu próprio povo. Mas por que tocar a trombeta em Sião? Sião era onde tinha o santuário, onde se lia a lei, os salmos e os profetas. Deus declarando guerra. E agora? Aí Paulo disse que aquele que contende contra o seu Criador não passa de um caco. O povo estava doente. A terra estava doente. Crônicas 7,14. Se o povo que se chama se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei. Aleluia. Deus ainda sara a terra. Tanto a terra material como a terra física, gente. O povo estava em pecado, em desobediência. E Deus ele tinha detectado qual era a doença do povo e Deus também tinha o remédio certo. Qual era o remédio? Arrependimento. Aí Pedro disse, arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelado os vossos e venha sobre vós o tempo de refrigério. Existe arrependimento e existe remorso. Aí ele diz isso com choro, jejum e com pranto. Rasguem não as vestes mais. Vocês, sacerdote, convoca o povo. Isso. Quem está grávida, quem está de criança, quem está no quartel manda voltar. Quem está na lua de mel, para. Está escrito. Chama todo mundo. Um jejum coletivo. Tem individual e tem coletivo. Lembra de Josafá quando ele ouve a notícia? Chega alguém e disse, rei Josafá, grande multidão vem aí contra ti. Filhos de Moabe, de Amon e do Monte Sei, se não me foge da mente. E ele quando soube, ele se perturbou, porque isso é normal do ser humano, o medo. Nós somos humanos, somos falhos, somos imperfeitos. E tem gente que muitas das vezes que vem e nos traz uma notícia, e isso nos perturba, nos abala. Nós ficamos com os nervos à flor da pele. E ele quando soube, ele vai para o santuário.
E lá ele convoca o povo, Judá, Jerusalém, e começa a fazer um jejum. E ele jejuando, ele disse: ah, Senhor, nossos Deus, dos nossos antepassados, acaso tu não criaste os céus e a terra? Em tua mão não está todo o poder? Eis que os filhos de Amon, de Moabe e os do Monte Sei, eles vêm contra nós para nos expulsar da nossa terra, da nossa herança, de onde nós construímos o santuário para te adorar, onde nós invocamos o teu nome. Esse é o pago que ele vem nos dar por nós não ter expulsado eles. Aí ele, quando faz essa oração, aí o céu abre, o Espírito desce, aí o profeta veio e disse: não temas, ó rei Josafá, e tu, a Judá e Jerusalém, nesse encontro não tereis que pelejar. Ele disse: tomai uma posição e ficai quieto, e vede o grande livramento em que o Senhor, Ele vos dará. Convoca o povo, chama. Lembra do hino? Convoque o povo para a guerra e mande se preparar. Põe os levitas na frente e mande eles cantar. Deus, Ele prepara a emboscada para os nossos inimigos. Paulo disse que nossas armas, ou as armas da nossa milícia não é carnal, é arma espiritual em Deus para destruir fortaleza. É jejum, é oração, é pranto, é lamento. Eu vou criar emboscada, jejum. A rainha Esté disse: se junta com teu povo lá, que eu me junto com as minhas moças aqui, ou as minhas servas, e vamos jejuar. Se morrer, morreu. Se perecer, perecerei. Jejum é fome de Deus. Muitos dizem que isso é coisa de crente velho, carrancudo, né? Pode me chamar de velho, eu gosto disso. É porque a gente tem fome, temos que alimentar a nossa alma, o nosso espírito, com jejum, com oração. Jonas, ele quando prega, até os animais jejuou, foi decretado um jejum. Em Nínive, ninguém come, ninguém bebe. Com choro. Certa feita, para terminar, uns 20 dias atrás, eu fui pregar em uma certa igreja do meu ministério. E eu disse que há uns anos atrás, as irmãs de círculo de oração, elas andavam com um lenço. Chorava. Muitos botavam pano na boca, muitas botavam pano na boca para não chorar. Eu conheço uma que quando Deus toma, ela bota o pano, eu digo: cuidado, irmã, para não se entalar com esse pano. Dê lugar, deixe Deus lhe usar. Não chora para não borrar a maquiagem, entenda, nada contra, é a mensagem. Mas hoje em dia está difícil. Ele disse: arrependimento, isso com jejum, com choro. Isso serve para a gente do ministério, meu pastor. Para as irmãs do círculo de oração. Estamos secos, não choramos mais na presença do Senhor. O sacerdote batia no peito e dizia: Deus, poupa teu povo. Não nos deixa nos tornarmos opróbrio. Por isso que Deus disse: não rasguem as vestes. Mas o coração, como quem diz, vomita. Lembra de Ana? Foi para o tabernáculo em Siló, vai para o canto da parede, dobra o joelho, só abria a sua boca e não se ouvia a voz. E o sumo sacerdote, já gordo, sem visão, sem audição espiritual, ele representa um pastor presidente e seus 2 filhos, 2 congregações. Ele passava a mão e chega diante de Ana e disse: estás embriagada. Mas por que ele disse isso? Ofni e Finéas, um ele passava a mão nas ofertas e o outro as mulheres que vinham para o santuário, ele saía com ela e tinha relação, ou dava vinho e elas ficavam bêbadas, embriagadas, e eles tinham relação e deixava elas no canto da parede. Por isso que Ana foi comparada como uma mulher embriagada, filha de Belial. E ela disse: não me tenha como filha de Belial ou embriagada. Eu sou atribulada de espírito. Eu vim aqui me derramar perante o Senhor. Mal
incompreendida ou não foi compreendida. E quantas das vezes eu e tu não é mal entendido ou mal interpretado? Aí quando tudo isso acontece, aí o profeta diz: se alegrem, filhos de Sião, desde já eu vos abençoarei. Deus, ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Diz que passou o inverno e vem a primavera. As flores começam a crescer. O tempo de cantar, ele chega. Você vai cantar o hino da vitória. Assim como Deus, ele restituiu a família de Jó, a saúde de Jó, Deus, ele vai restituir a tua vida. Deus, ele é saúde nessa madrugada. Deus, ele vai trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Você que não fala mais em língua, Deus, ele vai te pegar de uma forma, vai te renovar, vai te encher até o gogó. O Espírito de Deus, ele vai trazer a alegria que você perdeu. Deus, ele vai dar um abraço tremendo na tua alma. Deus, ele vai te levantar de uma forma tal, vai te dar porção dobrada do Espírito dele. Deus, ele vai trazer para o teu rosto aquela alegria que tu tinha de volta. Aonde tu passar, tu vai contagiar. Deus, ele vai te dar dom de língua, dom de cura. O dom da palavra, Deus, ele vai te dar visão espiritual. Deus, ele vai te dar audição. Deus, ele está restituindo tudo aquilo que você perdeu nessa madrugada. Receba em nome de Jesus. Deus está passeando no meio do seu povo, operando tanto querer como efetuar. Deus, ele é surpresa na madrugada de hoje. Vai voltar gente a quem vai agradecer o que Deus tem feito. Deus está entrando onde você não pode entrar. Ele faz o que você não pode fazer. O vento sopra onde quer, está lá em João 13:8, e não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, do mesmo jeito é Deus, ele está entrando, ele vai. Onde você não pode ir, ele entra onde você não pode entrar. Ele faz o que eu e você não pode fazer. Deus está assinando um documento nessa madrugada com caneta de ouro. Deus está indo na mente do juiz e botando o número de processo. Deus, ele sabe o CEP da tua rua, o nome da rua, o bairro, a cidade, até a cor da tua casa. Deus, ele sabe. Deus está assinando um documento. Alvará de soltura na madrugada de hoje. Deus entrou na peleja e quando ele entra é para dar vitória. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Diz o hino, porque vitória para você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, ele abre o caminho deste mar. Você vai passar cantando um hino da vitória. Amém? Deus abençoe. E eu agradeço a oportunidade. Mas Deus está restituindo tudo aquilo que você perdeu. Restitui. Diga, eu quero de volta o que é meu. Deus, ele vai te dar de volta tudo aquilo que você perdeu. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?